Então, gente, eu havia falado aqui de sentir de Deus e trazer uma palavra a vós outros na tarde deste dia que está relacionado intrinsecamente com o cântico que a gente cantou. O perdão que sara as feridas e que resolve situações mal resolvidas. Existem cicatrizes que só vão sarar de fato quando houver perdão. Existem situações mal resolvidas que só serão solucionadas quando o perdão for liberado. E para rechear isso aqui, eu trouxe como texto a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 33. Gênesis capítulo de número 33 fala sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Eu vou contar um pouco dessa história, mas antes deixa eu analisar o texto aqui com você. E levantando Jacó os seus olhos, olhou e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos de Leia, Raquel e as 2 servas. Jacó fez 3 fileiras e pôs as servas dos seus filhos na frente e a Lia e seus filhos ele colocou atrás. Porém, Raquel e Jacó, os derradeiros. Ele, porém, passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. E Esaú correu ao encontro, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e ambos choraram. Depois, Esaú levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo, meu irmão? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo. A teu servo. Isso quem está falando aqui é Jacó falando para Esaú. São os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo, meu irmão. A glória é para Deus. A glória é para Deus. Gênesis capítulo 33. Deixa eu contextualizar isso aqui. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que retroceder no tempo. Retroceder para a vida de Abraão, Isaac, Jacó e Leia. Aliás, e Raquel, né? Mano, foi uma convivência um pouco conturbada, porque a mãe, ela tinha uma preferência. Haviam preferências dentro de casa. Enquanto que a mãe abraçava Jacó, amava Jacó, o pai abraçava Esaú. Isso era conflitos existenciais dentro de casa, irmão. E nesses conflitos existenciais, porque um se destacava mais do que o outro, começou a existir uma rincha entre eles. Aí o que acontece? Uma certa noite, ele queria dar a bênção para os seus filhos, porque já estava em avançado estado, a idade já tinha chegado, já estava cego, e houve um estratagema ali, e em vez da bênção cair sobre Esaú, a bênção caiu sobre Jacó. Olha o problema, irmão. Olha o problema. Que então Sara fez um estratagema, a bênção caiu sobre Jacó, em vez de cair sobre Esaú. Mano, isso gerou um conflito generalizado dentro de casa. E todos vocês sabem perfeitamente que por conta disso, a primogenitura passa de Esaú para quem, Pedrosa? Para Jacó. Por causa do estratagema de Sara em relação a isso. Mano, isso gerou um problema. Conflitos familiares. Porque papai ama um e mamãe ama outro. E os filhos cresceram, tá entendendo? Nesses conflitos existenciais dentro de casa. E esses conflitos existenciais também podem ser vistos do lado de fora. Quando nós vemos pessoas se aproximando mais de uns do que propriamente de outros. Isso é um mal generalizado da espécie humana. São as preferências. Cada um tem lá as suas preferências. O problema é quando essas preferências, elas vão para o âmbito emocional, sentimental. Tá entendendo?
onde pessoas são acolhidas e pessoas são rejeitadas. E o conflito existencial dentro de casa culminou justamente nisso, a ponto de Esaú, indignado porque perdeu a sua primogenitura, querer matar o seu próprio irmão por causa do estratagema da sua mãe. Irmão, vê que história lamentável, uma história familiar que precisa ser tratada aqui. História de conflito, história de preferências. E talvez por conta disso o ambiente se tornou tóxico, insuportável. Filhos que não se unem, ambiente tóxico, onde um vai para um lado e o outro vai para o outro. A mãe de Jacó chegou para Jacó e disse assim: olha, foge porque teu irmão colocou na cabeça que por causa daquilo ali tu vai morrer. Então, para tu não morrer, é melhor tu fugir. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um conhecido meu da família, tu vai para lá e fica por lá até a poeira abaixar. Porque existem situações que a convivência se torna insuportável. É ou não é, irmão? Se torna insuportável. E o que aconteceu? Jacó pegou os seus trapos, colocou nas costas e partiu dali para uma terra da parentela da sua mãe. E pagou o preço. Pagou o preço por ter apoiado aquilo. Ele pagou o preço por ter participado, ter participação naquela situação. E a família ficou dividida. Como é terrível, irmão, estar no lar dividido. Como é terrível estar dentro de um ambiente tóxico, dividido, cheio de intrigas, dívidas, brigas, desavenças e coisas dessa natureza. É ou não é, irmão? Quem aqui nunca viveu num ambiente assim? Eu já, irmão, eu já vivi. Na minha infância. Um ambiente tóxico. Meu pai, alcoólatra. Dentro de casa. Quantas vezes meu pai me bateu? Quantas vezes aconteceram brigas dentro de casa, de eu entrar no meio para socorrer minha mãe, meus irmãos, um ambiente tóxico. É difícil um ambiente tóxico, irmão. Só Jesus na causa. Mas meu pai não era cristão, minha mãe também. O ambiente se tornou tóxico por conta disso. Imagina. Mas existem ambientes cristãos que também estão assim, tóxicos. Por quê? Porque o pai ou a mãe, eles concorrem no mesmo erro de Abraão e Sara, em ter lá as suas preferências. Não é? E o ambiente se torna tóxico por conta disso. E as desavenças, e as invejas, e as intrigas. Tudo por causa de preferências familiares. O pai que ama mais a filha ou o filho, a mãe que ama mais o filho ou a filha, e fica aqueles conflitos, aquelas picuinhas. Oh, aleluia! Eu acredito que Deus, através desta mensagem, vai estar tratando também com ambientes familiares na tarde deste dia. Como é que tem sido a tua convivência dentro de casa? Como tem sido a tua convivência entre família? Existem divisões, facções, brigas, intrigas, desavenças familiares entre irmãos? Voltando à narrativa, Jacó passou vários anos, irmãos, praticamente 20 anos, fora de casa.
Mas teve uma época, uma hora em que ele decidiu voltar para quê, Pedrosa? Para arrumar a bagunça. Por quê? Porque só sabe a dor, né? Só sabe a dor de uma família desajustada aquele que sofre o dano. E quem foi que sofreu o dano, Pedrosa? Esaú. Esaú foi passado para trás. Esaú perdeu nessa história. E Jacó? Jacó lhe tomou a primogenitura por causa de um estratagema da sua própria mãe. Olha para aí. Então, quem é que deveria arrumar a bagunça? Quem fez a bagunça? Quem foi que fez a bagunça? Jacó. Jacó colocou no seu coração de voltar para arrumar a bagunça. E ele não só colocou no coração, como também o fez. Ele decidiu voltar. Ele decidiu pedir perdão a seu irmão. Olha, irmão, eu confesso que errei. Eu estou aqui, humilhado. Me perdoa. Comece a pensar. Quem fez o que fez? Quais as partes que precisam ceder para que a paz volte a reinar? Glória a Deus, glória a Deus. E Jacó ficou sabendo que Esaú se tornou homem de caça, homem da guerra. Você veja que ele veio ao encontro de Jacó com 400 homens de guerra, irmão. Armados. E quem era Jacó, meu Deus do céu? Quem era Jacó na fila do pão? Um simples pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, irmão. A única coisa que ele sabia manusear é uma adaga, uma faca, um punhal. Já Esaú não, Esaú era arqueiro, homem de guerra, e sabia entrar e sair de uma peleja, de uma batalha. E lá vem Esaú com 400 homens seus. E o texto que nós lemos, ele mostra a atitude de Jacó em relação a seu irmão. Na mente de Jacó, presta atenção, na mente de Jacó, Esaú estava furioso ainda. Furioso. Mas era na mente de Jacó. O texto não diz isso. O texto não diz. E o texto mostra que as atitudes que Jacó tomou foram essenciais para quebrantar o coração de Esaú. E se esse estivesse furioso, aquelas atitudes de Jacó foram suficientes para quebrar a barreira de separação. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Então Jacó veio arrumar a bagunça e tomou certas atitudes para que a paz voltasse a reinar. E está no texto, está no texto. Vamos ler o texto? Vamos lá, vamos de novo para o texto. Como é que Jacó resolveu isso, Pedrosa? Aqui, ó. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José
os derradeiros. José era o primeiro, primogênito. Aí o que acontece? Jacó deixa José atrás. Aí ele mesmo passou à frente, foi lá para frente, adiante. Deixou uns de um lado, outros do outro lado, e ele foi na frente. Ou seja, o que é que Jacó estava dizendo com aquela atitude? O problema é comigo. Eu vou na frente. Vai, uma parte vai aqui do meu lado, a outra vai do outro lado, uma parte vai atrás, eu vou na frente. Havia uma parte atrás dele e ele tomou a dianteira, mas tinha gente atrás dele. Ok? Tinha gente atrás dele, mas ele foi na frente e ficou parte do pessoal aqui, parte do pessoal aqui, parte do pessoal lá atrás. Jacó foi na frente por quê? Porque ele sabia que quem tinha começado este balaio de gato foi ele. Foi por causa dele. Tá entendendo? Foi por causa dele. E ele foi resolver essa situação. E como é que ele resolveu essa situação? Se humilhando. Ele mesmo passou adiante deles e se inclinou em terra 7 vezes. Era Esaú vindo sobre o cavalo com aquele ar imponente e Jacó indo ao seu encontro, se inclinando, se prostrando. Isso fez 7 vezes até chegar onde Esaú estava. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Presta atenção na cena, irmão. Presta atenção na cena. Presta atenção na cena. E ele correu, né? Esaú correu, tá aqui, ó. Então Esaú correu ao seu encontro. As 7 vezes que Jacó se inclinou foram suficientes para quebrantar o coração de Esaú, tirando todo o ódio, toda a mágoa que existia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tirou, irmão, todo o ódio, toda a angústia, toda a mágoa que tinha. Mas como foi isso é possível? Através da humilhação. Através da humilhação. Porque se fosse alguns, não, vou encarar. Lá vem Esaú aí, não, eu vou encarar. Ele tá me encarando, eu vou encarar ele também. Cara, é meninice isso, cara. Deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Se fosse alguns que eu conheço, irmão, iria ficar, era no pedestal, não iria se drobar, não iria se prostrar, não. Tá entendendo? Mas Jacó fez diferente de muitos. Enquanto que tem gente que não desce do pedestal, não se droba, não se prostra, Jacó olhou, lá vem Esaú, e aquele sentimento de resolver essa situação, o que é que Jacó fez? Se prostrou. Caminhava 2, 3, 4 passos, se prostrava de novo. 2, caminhava 2, 3, 4 passos, se prostrava 3. Isso fez 7 vezes até chegar Esaú. Olha aqui, olha o texto. Então Esaú não aguentou mais, correu ao seu encontro. Isso é lindo, irmão. Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça. Tá entendendo? Abraçou Jacó, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e ambos choraram. Choraram.
choraram. Quem foi que correu ao encontro de quem? O ofendido correu ao encontro do ofensor. Por quê? Porque o ofensor estava se humilhando. O ofendido correu ao encontro do ofensor porque o ofensor se humilhou. Se humilhou, tá aqui, ó. Se humilhou. Tira essa tarja daí, Pedrosa. Tira essa tarja daí. Aí, pronto. O ofendido correu ao encontro do ofensor porque o ofensor fez isso aqui, ó. Se humilhou. Se humilhou. 7 vezes. Aí o ofendido vai lá ao encontro dele, o abraça, o beija e chora. Chora, chora e chora. Irmão, eu acredito assim. Quando o pedido de perdão sai do coração, a gente sente. Irmão. Quando o pedido de perdão sai do coração, ó, irmão, é como se fosse uma energia, né? Algo sobrenatural, a gente sente. Sente que é perdão. Sente que a pessoa está ali para resolver conflitos existenciais. A gente sente. E Esaú sentiu que o seu irmão estava querendo reconciliação. Mano, vamos nos reconciliar, mano. Vamos nos reconciliar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí já Esaú corre onde está Jacó, o abraça, o beija e chora. Ô, irmão, que reconciliação magnífica. Que reconciliação. Perdão que sai do coração, irmão, é joia rara de encontrar. Está na sinceridade do olhar. E a gente sabe quando a coisa é de verdade. Não é? A gente sabe quando a coisa é de verdade. Porque tem muito hipócrita no nosso meio, irmão. Muita gente falsa. Muita gente falsa, hipócrita, que só pensa no próprio umbigo. Não pede perdão, não se reconcilia. Dura cerviz. Mas ao que se humilha será exaltado. Oh glória, ao que se humilha, irmão, será exaltado. Será exaltado. Para a glória do nome de Jesus. Busque reconciliação. Arrume a bagunça que você mesmo criou. Chegue lá, faça que nem Jacó, se humilhe, se proste. Glória a Deus. Glória a Deus. Se humilhe e se proste. E veja Deus operar na sua vida. Amém?